te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo. Aguardando o pessoal chegar. Bom dia, Camilinha. Paz de Cristo Jesus. Paz, Angélica. Oi, gente. Você, meu amor. Vamos lá para a palavra do dia. Dia de sexta-feira, né? Bem corrido, né? Cada um, todos os dias, né? São corridos, assim, tem os afazeres, mas dia de sexta-feira, para quem é dona de casa, né? Fazer as coisas e me acordei bastante cedo, né? Porque hoje temos culto também e presencial e também logo mais, né? O nosso culto lá, nosso devocional juntos. E enquanto eu estava iniciando as minhas tarefas do dia, né? E eu colocando no canal 14, e eu peguei somente um final, porque eu já tinha adiantado e só depois foi que eu liguei e verdadeiramente eu não sei o que a irmã estava ministrando. Mas quando ela citou uma passagem, citou assim uma frase, eu me lembrei, né, tanto que eu ministrei, como também a pastora Cris havia ministrado essa passagem lá na casa de Ivanilza, né, a nossa irmã Ivanilza, lá no Detran, acerca de abre os olhos, para que a gente possa enxergar. E ali ela estava falando, só o finalzinho do texto, eu não sei qual, confesso a você, qual foi a ministração que ela estava falando. E quando eu terminei, eu vim preparar, e o Espírito Santo de Deus, enquanto ela estava dizendo aquela frase, o Espírito Santo de Deus estava tratando e falando com a minha vida, né, assim, que inclusive eu até já ministrei sobre onde estão os teus olhos, né? Onde você está olhando? Para que você está olhando? Para quem você está olhando, né? E foi tremendo, né? Não porque eu ministrei, mas porque Deus tratou com as nossas vidas. Mas nessa manhã, neste dia, Deus falou algo também muito forte no meu coração e eu quero compartilhar com você que está aí do outro lado, tá certo? Eu vou dar algumas referências, tá certo? Que nesse dia de hoje nós vamos estar falando. Mas a primeira eu queria, muito conhecido, queria que você pudesse abrir aí a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Abre aí, por gentileza, Hebreus, capítulo 12. E o versículo 2 vai dizer: tendo os olhos fitos, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mas eu quero pegar o início desse versículo. Tendo os olhos fitos em Jesus. Querido, alguém que está com os olhos fitos em Deus, olhando para Deus, a sua visão é diferente, porque o nosso Deus, ele deseja que você esteja com os olhos nele. Porque nele, querido, há resposta, a solução para a minha vida, para a tua vida. Muitas vezes nós vamos estar com os nossos olhos nas provações, nas tribulações, nas circunstâncias que se levantam sobre as nossas vidas. E daí vai provocar em nós alguns medos, temores, né, decepção, quando nossos olhos não estão fitos em Deus. Sabe, porque a gente vai estar olhando para alguém, nós vamos estar olhando para a situação, e a situação muitas das vezes vão nos causar temor, vai nos causar medo. A Bíblia vai mostrar, querido, que o Senhor Jesus,
ele nos convida, ele nos ensina a estar com os olhos fitos nele. Porque, querido, nele você tem tudo, nele há esperança para o teu futuro. A Bíblia vai dizer, querido, que abre lá, por gentileza, em Gênesis capítulo 13, 22, e o versículo 13, você vai ver que quando Abraão obedece a Deus e o Senhor pede o seu filho, o seu único filho, né, para sacrifício, Abraão obedece a Deus, né? Entrega o seu filho como sacrifício. Mas no versículo 13 vai mostrar, querido, que quando Deus nos abre os nossos olhos, quando Deus nos mostra a direção, quando os nossos olhos estão fitos em Deus, vê o que acontece, a provisão que acontece para as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que naquele sacrifício que Abraão estava, né, prestando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, no versículo 13 diz que Abraão ergueu os olhos e viu. Viu o que, querido? O cordeiro, né, amarrado já, né, pronto para o sacrifício, a provisão. Alguém que obedece, alguém que está com seus olhos fitos em Deus, consegue enxergar a direção de Deus. Deus lhe mostra, porque o desejo de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido, não é que os teus olhos estejam no problema, na dificuldade, é olhando firmemente para Ele, porque Ele é o autor da nossa fé, Ele é a resposta para a nossa vida. Ele é a resposta para a situação que você está passando. Ele é a resposta. Quando nós vamos, querido, olhar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e o versículo 55, você vai ver, querido, que Estevão, no ato de que ele estava sendo apedrejado, porque a igreja estava sendo perseguida, e a Bíblia vai dizer que aqueles homens atirando pedras em Estevão, seus olhos não estavam fitos, não estava olhando para aquelas pedradas, não estava olhando para aqueles carnos, para aquela situação, mas a Bíblia vai dizer que quando ele levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus. Você que está aí acompanhando e deseja, né, anotar, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 7 e o versículo 55. Alguém, querido, que quando seus olhos estão voltados, se ele estivesse só olhando para aquelas pedradas, se ele estivesse só olhando para aquelas afrontas que aqueles homens estavam, se Abraão continuasse olhando, né, para o sacrifício, né, que ele estava fazendo ali, e não olhasse para a direção que Deus tinha mandado, porque Deus disse a Abraão, e quando ele ergueu os olhos, ele viu. Querido, quando os nossos olhos se erguem para Deus, olha para Deus, querido, você vai ver a situação resolvida, você vai ver o escape, você vai ver a resposta de Deus para a sua vida. Estevão, querido, enquanto ele estava sendo apedrejado, e não é fácil, não é fácil, mas a Bíblia vai dizer que quando ele levantou os olhos, ou seja, enquanto aquelas pedradas estavam sendo atiradas nele, ele estava sentindo aquela dor, ele estava sentindo, né, todo aquele sofrimento, mas quando ele levanta os seus olhos e olha para o céu, olha para o autor, consumador da nossa fé, a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Sabe que nesta manhã Deus me traz aqui para trazer uma palavra para você. Onde estão os teus olhos fitos? Deus te convida a olhar para Ele, que é a solução para você enxergar a resposta de Deus, você enxergar a provisão de Deus, você enxergar, né, o que Deus vai fazer na sua vida. Ele deseja, querido, nessa manhã, usando a minha vida, né, como tratou comigo, tratando com você que está aí do outro lado. Ei, tira teus olhos do problema, tira teus olhos da dificuldade, olha para o Senhor, olha para o autor, consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Quantas vezes, querido,
A gente vai ver, né, quando aquela mulher, a viúva, né, de Sarepta, ou aquela viúva que os credores foram pegar os seus filhos, os olhos delas estavam na dificuldade, elas não conseguiam enxergar a solução. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que existem dois profetas, um chamado Elias, e ele diz: primeiro faz para mim, e a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar até que Deus mande chuva. Um Deus, querido, que nos convida a tirar os nossos olhos da dificuldade, do problema, para olhar para Ele, que é a solução, que dá a direção para as nossas vidas. Nós vamos ver também, querido, se você quiser, que você está acompanhando e quiser abrir aí também, no livro de 2 Reis, capítulo 6, e o versículo 16 e 17 vai dizer: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, querido Deus, que nesta manhã está te convidando a olhar para Jesus. Um Deus que está te convidando a tirar os teus olhos da dificuldade e olhar para Ele, porque Ele vai te mostrar a direção, Ele vai te mostrar o escape, Ele vai mostrar a solução para você. Talvez você nessa manhã, né, de sexta-feira, né, terminando a semana, né, entrando aí no final de semana, talvez você esteja olhando, né, e dizendo assim: Senhor, e agora? Eu só estou enxergando, talvez a porta foi fechada, né, e talvez você esteja dizendo assim: Senhor, e agora? Como é que vai ser? Teus olhos olhando somente para o problema. Nesta manhã, o Senhor me traz aqui, né? Te permitiu também ouvir, ou agora, como alguns estão me acompanhando, ou depois ouvindo essa ministração. Ei, tira teus olhos do problema. Olha para o autor, consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. Porque quando os teus olhos estiver fitos no Senhor, você vai conseguir ver a glória de Deus. Você vai conseguir enxergar o milagre de Deus realizando na tua vida. O poder de Deus sendo manifesto na tua vida, sabe? Você desfrutar do milagre de Deus na tua vida, querido. Sabe, enquanto foi algo muito forte, e ela estava, a frase que ela estava falando foi que o moço que ajudava a Eliseu, né, Geazi, ele estava com medo. Por quê? Porque os olhos dele, querido, não estavam olhando para o Senhor. A gente vai ver também uma outra passagem, também em 2 Reis, né, quando está construindo, né, a tenda, e um dos homens pede um machado emprestado, e ele diz: ai, meu Senhor, o machado afundou. E Eliseu, tranquilo, alguém que tem os olhos no Senhor, alguém que está com a sua vida, sabe, dependente do Senhor, tranquilamente ele diz: onde foi que colocou? Onde foi? Onde é que está o machado? E a Bíblia vai dizer, querido, que no mesmo capítulo, obrigado, Espírito Santo, 2 Reis, capítulo 6, e o versículo 6, o homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Querido, alguém que está com os olhos, com a vida, né, no altar, buscando a presença de Deus, ele não se embaraça, ele não se desespera, ele não tem medo. Por quê? Porque ele sabe, querido, que Deus vai mostrar a direção, Deus vai mostrar a resposta, Deus vai mostrar o escape, Deus vai fazer. Abraão, querido, ele foi lá fazer o que Deus tinha pedido, o que Deus tinha chamado ele, né, para prestar sacrifício, entregar o seu único filho. Ele estava ali em obediência.
Mas quando Deus disse que quando ele ergueu os olhos, ele viu o cordeiro para o holocausto. Ou seja, para substituir o Isaac que Deus tinha pedido. Nesta manhã, querido, talvez Deus tenha te pedido algo, parece tão difícil, tão impossível, mas Deus quer a tua obediência para te conduzir, para mostrar, para que os teus olhos estejam erguidos, né? Olhando para o Senhor, autor, consumador da nossa fé. A Bíblia vai dizer que aquele moço, né, Geazi, amedrontado, com medo, né, do exército, né, e Eliseu diz: Senhor, abre os olhos dele para ele enxergar, faz ele enxergar, Deus, o teu poder, o teu agir, o que está conosco, que é muito, muito, muito mais poderoso do que qualquer exército que se levante contra nós. A Bíblia vai dizer que o Senhor abriu os olhos dele e eis que ele viu. Querido, Deus deseja nesta manhã, falando para você, abrir os teus olhos, para que você enxergue, para que você olhe, porque talvez, querido, você até diga: eu creio, eu confio em Deus, mas os teus olhos estão voltados para a situação, e daí está te levando ao desespero, ao medo. E nesta manhã, Deus convida você a erguer os olhos, a olhar, a contemplar aquele que pode resolver, aquele que pode te dar a resposta. Querido, não é fácil. Às vezes alguém pensa que é simplesmente uma história da Bíblia, foi fatos vividos, ou seja, querida, não era pedra de algodão que fazia cócegas ou não machucava, aquelas pedras atiradas em Estevão doía. Talvez, querido, pessoas estão atirando pedras em você, né? E talvez você esteja sentindo cada dor, né? Cada situação, porque os teus olhos estão, mas a Bíblia vai dizer, quando eu e você levanta os olhos, a Bíblia vai dizer que o salmista, no Salmo 122, né? 122, elevo os meus olhos para o monte. Uma elevação. De onde me vem o socorro? Ele logo diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, querido, um Deus que está sempre... porque eu sempre confundo 122 com 121. Deixa eu só confirmar, porque a gente sabe que um monte de gente, né, nos acompanha, e como os crentes de Berea, examinando, né, as escrituras, porque é nela que nós temos a vida eterna, tá certo? Deixa eu só confirmar, tá certo? Porque fica aí gravado, aí tem muita gente aí apontando, jogando pedra, né? Aí vai dizer: pastora, né? Vazou corrente. Vamos lá? 121, tá certo? Corrigindo. Salmo 121, ok? E o Senhor, o salmista, né? Dizendo: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Né? Alguém que questiona, pergunta: da onde está vindo? Da onde vai vir o meu socorro? Mas alguém que tem experiência com Deus, que já viu o milagre de Deus, pode dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, nesta manhã, o Senhor te convida: tira teus olhos do problema, da dificuldade, disso que está te causando medo, pavor, né? De poder dizer assim: e agora como vai ser? De agora em diante, como vai ser? Né? Eu vendo a reportagem, né? Algumas pessoas, por exemplo, que recebeu, né, do favor do governo, que Deus usou, né, como instrumento para abençoar pessoas, sabe, que sem condições nenhuma pode ter aquele auxílio. Mas eu vi, né, muitas pessoas, né, até desesperado. E agora é a última parcela, como vai ser? Alguém, querido, que seus olhos estão sempre voltados para a situação, para a dificuldade, e aí fica desesperado, fica com medo, né? Dizendo: e agora? O que é que vai ser? Como vai ser? Erga os teus olhos,
levanta os teus olhos, olha para o autor e consumador da tua fé, que cuida de mim, cuida de você, que tem provisão, que tem cuidado, que tem, sabe, provisão para a tua vida, que não vai te deixar, né, querido, se você tem Ele como teu pastor, de nada você vai ter falta, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai providenciar. Eu sei que talvez você esteja dizendo, não é muito fácil. É não, querido, porque a nossa carne tendenciosa, sabe, a sempre estar inclinada à desobediência, inclinada, sabe, a olhar para a dificuldade. A Bíblia vai dizer que lá no livro de, se não me falha a memória, o livro de Mateus, de Marcos, né? Quando Jesus entra em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que o Senhor foi impedido de fazer maiores milagres pela incredulidade do povo. Sabe, querido, que muitas vezes nós não vemos, né, o milagre de Deus, o agir de Deus, pela nossa incredulidade, pela nossa desconfiança, sabe, de não confiar naquele que pode fazer, naquele que tem o poder de fazer. E nós ficamos atemorizados. Querido, como eu tenho aprendido, sabe, nesses períodos, e como Deus tem me protegido, né, assim, e eu tenho procurado me afastar dessas pessoas interesseiras, ingratas, pessoas que têm uma vida oscilante, sabe, uma hora confia em Deus, né, quando tá tudo bem, não tem tempo para buscar ao Senhor, sempre dá prioridade às outras coisas na sua vida, mas na hora que está precisando é um desespero, sabe? Sabe por quê, querido? Porque a sua vida é baseada simplesmente naquilo que Ele vê. Se Deus abençoou, Deus é Deus. Se Deus não abençoou, onde tu estás, Senhor? Onde tu estás? Alguém, querido, que ainda, né, assim, eu tenho orado para que Deus liberte, né, desse espírito dominador sobre a vida dessas pessoas, né, que, sabe, vive uma vida que a gente não vê prosperidade, não vê crescimento, a gente não vê nem certeza de maturidade, nem da presença de Deus, porque a gente vê crentes carnais. Crentes, sabe, que estão com os olhos sempre fitos nas coisas daqui. A Bíblia vai dizer que no livro de Coríntios, se Paulo dizendo que se a nossa esperança estiver nessas coisas daqui do mundo, miserável homens que somos. Queridos, nossos olhos, né, têm que estar voltados para as coisas celestiais, para as coisas do alto. E você deve estar aí já julgando a minha vida e dizendo, pastora, mas quer dizer que eu não posso trabalhar, eu não posso fazer meus afazeres? Em nenhum momento. Eu repreendo toda e qualquer distorção da palavra de Deus, porque eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Eu estou aqui para te dizer que os teus olhos não podem estar fitos no problema, na dificuldade, né, na situação, mas os teus olhos têm que estar firmados no autor, consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É um termômetro para você se alertar, porque quando alguém, querido, está com os olhos na dificuldade, bate o desespero, bate o medo, bate a insegurança. Isso é um termômetro. Se isso está atingindo a tua vida, é porque os teus olhos não estão olhando para a direção certa. E nesta manhã, Deus te convida a olhar a direção certa. Deus te convida a olhar para Ele, né? Porque quando você erguer os teus olhos, você vai ver a glória de Deus, você vai ver a providência de Deus, você vai ver o escape, você vai ver a solução, você vai ver o socorro chegando ao teu encontro. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigada, né, mais uma vez, né, a minhas amadas irmãs que nessa manhã, palavra do dia, mas me acompanha a nossa irmã Angélica, Camila, né, Bruninha, não sei se é Lide
ou Lidiane, né, que entrou nessa live, né, da palavra do dia, né, que Deus esteja abençoando as vossas vidas, né, que a você que vai ouvir depois, né, que essa palavra não seja simplesmente uma palavra momentânea na tua vida, mas que ela seja um termômetro, um alerta, para que você olhe para os teus olhos estejam erguidos para aquele que pode resolver o teu problema, aquele que pode, querido, trazer para a tua vida a solução, né? Muitas vezes alguém acha, né, e toma a palavra de alerta, de exortação, de cuidado de Deus como afronta, como indireta, né, da pastora, né, e com certeza você não me conhece, porque se eu tenho procurado viver a palavra de Deus, então se eu tenho algum problema com o irmão, eu vou a ele, porque assim a Bíblia me ensina. Eu não preciso usar os meios de internet, eu não preciso usar a palavra de Deus para afrontar, saltar indireta para ninguém. Eu sempre compartilho a palavra do dia, algo que Deus tem tratado com a minha vida, falado comigo, e daí eu tenho compartilhado com você, dividido com você, né, assim como, né, nessa manhã, né, simplesmente quando a irmã estava ministrando, trazendo aquela palavra, eu confesso que eu não sei o que ela estava ministrando. Eu, quando liguei a minha TV, né, ela estava dizendo essa frase, né, assim, e o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que ele viu, né, um grande exército, né, rodeando o profeta. E naquele momento Deus começou a ministrar o meu coração sobre estar com os nossos olhos na direção certa. Deus deseja que eu e você estejam olhando para a direção certa. Ele quer nos mostrar a sua glória, Ele quer nos mostrar o seu poder. Ele deseja, querido, é prazer do Senhor mostrar para mim e para você a glória dEle, o socorro, o escape, a direção que Ele deseja que você olhe e você encontre nele a resposta, a solução que você tanto precisa. Ele te tirar da direção de olhar para as coisas naturais e te causar medo, pavor, incredulidade, e erguer os teus olhos para aquele que pode resolver a tua vida. Obrigada, né? Camilinha está dizendo aí, né? Foi resposta de oração. Obrigada, né? Porque como eu fico feliz em poder, querido, sabe, ser um instrumento, né? E ser usada por Deus, né? Para responder, né? A tua oração, responder o teu clamor, aquilo que você está falando, como é bom. Melhor profecia é essa que nós encontramos na palavra de Deus, porque nesta, querida, não há sombra nem variação, ou seja, querido, não há erro, e, né, como a nossa irmã Camila está aí testemunhando, né, resposta de oração, como vale a pena, né, assim, parar tudo, né, assim, vir e dizer, compartilhar o que Deus falou comigo, mas porque também Deus era a resposta para muito, inclusive para você que está aí do outro lado. Que Deus, Camila, continue te abençoando, que você consiga erguer os teus olhos, né, levantar, olhar para a direção certa, né, assim, confiar no Senhor, porque quando nós estamos olhando, né, para e agora, como vai ser? Vai causar medo, vai causar pavor na nossa vida, mas quando nós estamos olhando para o Senhor, nós vemos a provisão, o cuidado dele sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um, né? Que você possa, né, ser um agente abençoador e enviar essa mensagem para um monte de gente que talvez nessa manhã também esteja com os olhos olhando para a dificuldade, desesperado, como Geazi, com medo, né? Está sendo apedrejado e aquelas pedras estão doendo, né? Envia essa palavra, né? Talvez é isso que ela está precisando. Ei, tira os olhos do problema, levanta os teus olhos para você ver os céus abertos, para você ver a glória de Deus, para você ver a resposta de Deus, para você ver a provisão de Deus sobre a tua vida. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Fiquem na paz. Onde me mandar eu vou, só pra te agradar.